Olá, estamos aqui para mais um vídeo do Conversas com Espiritualidade. Desta vez vamos falar de florais de Bach com a Erika Lago. Ela vai do Nordeste brasileiro, já está em Portugal há 2 anos, ou pelo menos em Braga há 2 anos, não é? Sim, sim. Embora a área onde ela trabalha, não é, seja diferente, ela trabalha também com espiritualidade e sobretudo com os florais de Bach. Érica, começa-nos por dizer primeiro como é que surgem os florais na tua vida. Na minha vida, bem, Sim. na verdade eu conheço florais relativamente há pouco tempo, né? Porque eu conheci mesmo antes de vir para cá. O que Aham. estava acontecendo, né? Toda aquela turbulência, né? Que eu tinha que vir para cá, uma grande mudança, né? Vim fazer mestrado aqui em Portugal e eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e tenho medo de avião. Eu sou muito tensa, então me surgiu a proposta de uma amiga, né, que me viu nessa situação e falou sobre os florais, né? Então eu fui buscar, entender o que era. Confesso que não foi muito profundamente nisso, né? Mas eu entendi a proposta, que era simples e que era realmente tratar minhas questões emocionais, né? Porque o medo de avião é uma questão emocional, a ansiedade, né? Antes de um processo turbulento como esse, é um problema interno emocional, não é? Então era mais para mim lidar com isso, né? Então eu fui atrás e realmente deu muito certo. Eu passei por essa situação com tanta tranquilidade que depois eu nem fiquei, meu Deus, isso funcionou mesmo, que estranho, porque é mesmo assim, sutil. É Sim, mesmo para atuar no nosso campo sutil. mas diz-me uma coisa, mas foi indicado por alguém usares o floral ou como é que surgiu no fundo? Ou tu pesquisaste, já conhecias e resolveste testar? Na altura não conhecia muito. Foi mesmo essa minha amiga que falou, né, que a tia dela passava, né, prescrevia, que ela era terapeuta, e Sim. ela me recomendou pelo momento que eu estava passando, né, que eu conversava com ela, dizia que estava nervosa, né, era uma grande mudança, então ela me recomendou isso, porque ela também já fazia uso e ela sabe que isso também ajuda. Uhum. Mas na altura, por acaso, não conhecia tanto, né, hoje já entendo mais a proposta. Para quem nos está a ouvir, e já muita gente se calhar ouviu falar de florais de Bach e muitas vezes pergunta, mas o que é isso? O que é que são estes florais? E eu pergunto a ti, o que é que são os florais de Bach? Sim, sim. Primeiro, não dá para falar dos florais sem falar do Dr. Edward Bach, né? Que foi ele que criou os florais, né? Na verdade, descobriu, né? E ele foi, na verdade, um médico inglês, né? Ele era homeopata e patologista em saúde. E ele descobriu os florais de Bach em torno de 1930, né? Então, o que acontecia, né? Ele atendia os pacientes e ele percebia, por exemplo, que a melhora deles, né, dependia muito do estado emocional deles. Se, por exemplo, um paciente estivesse mais estável emocionalmente ou mais confiante, ele tinha Uhum. essa melhora mais rápida, né? Independente do tratamento médico que eu falo, né? Eu falo em paralelo. E então ele começou a pesquisar isso, né? Ele já tinha um fascínio pela natureza, então começou a pesquisar, né? Ele pesquisou, tentou encontrar uma maneira simples mesmo para que as pessoas pudessem fazer mesmo em paralelo com qualquer outro tipo de tratamento e que fosse acessível, né? Que não tivesse não tivesse nenhuma toxicidade, né? Que não houvesse, Contraindicação. fosse natural, isso, não tivesse nenhuma contraindicação. Então, ele pesquisando pela natureza, ele descobriu os florais, né? Que hoje em dia se resumem, digamos assim, em 38 essências de flores, não é? Que flores são Então, essas? Que flores são essas? Desculpa interromper-te. ah, sim, são muitas flores, eu não sei assim o nome de todas De decoradas, todas. porque são todas em inglês, mas, por exemplo, tem a larche, a mimulus, mostarda, então cada uma delas atua em uma questão emocional, digamos assim. Por exemplo, essa Mimulus, né, ela vai atuar um pouco mais no medo, né, principalmente no medo de origem conhecida, que eu lembro que foi um dos que eu tomei. Por exemplo, medo de viajar, medo de avião, foi uma das essências florais que fizeram parte da minha fórmula. Porque o que Uhum. aconteceu? Essa terapeuta, a tia da minha amiga, ela, ela enviou uma fórmula para mim. O que é a fórmula? É o que geralmente terapeutas trabalham, né? Que é o que é recomendado. Porque, por exemplo, eu estou com três questões emocionais. Eu estou com medo de avião, eu estou ansiosa pela mudança, eu estou impaciente, por exemplo. Então, dependendo do que eu estou sentindo, Uhum. né? O foco é sempre o quê? Nas emoções, certo? Não é no que eu estou sentindo, se eu estou com dor de cabeça, não. É nas emoções.
né? O que está gerando a dor de cabeça? Então, aqui o foco é esse. Então, no caso, ela passou uma fórmula para mim, que eu manipulei na farmácia, e tomei a partir delas, né? Então, a fórmula pode ser composta, por exemplo, de até seis flores. Isso. E é E dura... essa fórmula que tu utilizas, então? Isso. Ok. E ela dura no máximo, se você tomar direitinho, né, por 21 dias, né? Então, mas assim, o tratamento ele pode prolongar. Por exemplo, você vai se tratar por 21 dias dessa questão, chegou nos 21 dias, você percebeu que melhorou aquilo ali, mas você quer tratar outra coisa, está sentindo outras coisas. Então, você pode ir novamente na terapeuta, na pessoa que vai acompanhar você, e ela pode conversar com você e fazer outra fórmula, né? Dependendo do que você está a passar no momento. Isso é uma coisa muito com foco no atual, no que você está passando agora. Não é que você vai tratar todos os seus problemas da vida Claro. toda e quer tratar ali em um mês. Não é assim. Eu mesma confesso que eu já tomei, né, e até para partilhar um pouco aqui a experiência, de também querer falar sobre isto. Eu própria já tomei florais de barro, no caso para a menopausa, e confesso que resultou bastante. Portanto, aquilo que eu já ouvi falar, até em congressos onde eu estive, a falarem de florais de barro, portanto, pessoas também muito especializadas, não é? É que ela trabalha-nos energeticamente. Os florais Exatamente. trabalham de que forma? Podes falar um bocadinho disso? Elas trabalham no nosso campo sutil, que é o nosso campo emocional, né? Então, por exemplo, o medicamento que nós tomamos, né, que o médico prescreve, vai atuar o quê? Às vezes no nosso corpo físico, né, para resolver sua dor de cabeça ali. E os florais não, os florais vão atuar lá no seu campo emocional, que é de onde surgiram todas as suas questões, né? Às vezes, por isso que se fala muito de descascar a cebola, né? Você tem uma Exato. essência que se você tivesse, digamos assim, 100% em sua essência, tudo fluiria com mais facilidade. Mas à medida que nós vamos vivendo, né, e vamos passando por situações, experiências, e na nossa formação de crenças, paradigmas, vão criando, né, várias situações que ali impedem você, vão criando medos, inseguranças, né? Então é mesmo nesse campo sutil emocional que ele vai tentar diluir isso, né, dissolver aos poucos, né? E é um momento de autoconhecimento também, de observação, não é só tipo, vou tomar esse floral e tá tudo bem, né? Porque como ele vai atuar no seu campo emocional, você vai precisar observar o que está acontecendo com você, né? Então também tem esse sentido de você observar suas emoções. Sim, exato. Um trabalho interno também ao mesmo tempo, não é? Mas voltando É lá à sutil. fórmula, subtil, exato. É mesmo no campo É, sutil, é, emocional. é muito. E nem se dá, né? No fundo, da experiência que eu tenho, não se dá por ela quase. É tão Quando a gente vai discreto, não é? Justo, quando a gente vai perceber, olha mesmo, já estou bem, você nem. Porque realmente não tem um efeito colateral, como, por exemplo, você tomar um remédio para dormir ou para ficar calmo. Você sente que você está sob efeitos de remédio. O floral, não, você sutilmente passa por aquela situação tranquila, né? No caso de ser alguma situação desse tipo, né? De estar com insônia ou estar impaciente, você tá na sua essência ali, tá, e você não sente, né? Como você sente quando você toma um remédio para dormir, por exemplo. Uhum. É Eh, interessante. Diz-me uma coisa, portanto, falavas da fórmula, passaram-te essa fórmula, perdão, estudaste no fundo o que é que são os florais, não é? De como é que se compõe, etc. Mas depois aquilo, pronto, eles têm uma forma líquida. Quem não conhece, quem não viu ainda, pronto, pensa assim, flores, mas que é isto das flores, não é? Portanto, tem uma forma, é uma fórmula que leva a um líquido, não é? Mas isso é Sim. extraído da própria planta, tu pegas, compras, arranjas as plantas e fazes o processo, ou como é que é? Curioso, também estou curiosa, confesso. Não, hoje em dia, né, acredito que tem como é que eu posso dizer, os que provém, né, com a fórmula, né, de acordo com o que o Dr. Bach disse que era para ser feito, digamos assim, tem que seguir Ok. lá as indicações dele, mas isso é vendido facilmente, a gente encontra facilmente, às vezes, na farmácia, né, aqui eu acho que eu já vi no celeiro, e você vê, às vezes, ali a fórmula, mas a fórmula ali, ela é a fórmula mãe, digamos assim, Ok. porque ela é a pura, né?
Porque quando Isso você é tem mais uma fórmula, eficaz. Essa é mais eficaz, naturalmente, a fórmula pura, não é? não, na verdade, não se tem diferença de efeito, porque ali, por exemplo, Hum, vai ter uma fórmula só para, às vezes eles fazem uma fórmula só, ansiedade, mimos, impatience, né? Então, uhum. às vezes, só aquilo ali, só aquilo não vai resolver, talvez, né? Depende muito da sua questão, por isso que tem que se olhar muito as emoções. Tá bom, você está impaciente, mas o que que você está sentindo, né? Então, não é, às vezes Claro. não é só isso. Por isso que se faz uma fórmula Ok, que às vezes vai juntar mais de um frasquinho, né? Mais de uma essência, digamos assim. sim. Mas assim, não tem diferença de efeito, né? Mas o ideal, ao meu ver, é que se use uma fórmula, né? Porque ela vai ser de acordo com o que você está passando. E não Ok. só você vai chegar ali na farmácia e vou comprar aqui uma que diz que já é para ansiedade, né? Porque a gente tem que explorar essa questão mesmo das emoções. O que está te fazendo estar ansiosa, né? Então é por aí. Ou seja, tu podes adaptar a fórmula à necessidade da pessoa, essa é a questão, não é? Exato, Não tem que ser exato, só necessariamente aquela ou qual, só tínhamos que tomar vários florais e não há essa necessidade. É um isso, pouco isso. exato. E diz-me uma coisa, e diz-me só uma coisa, portanto, há uma forma também de tomar, não é? Não é tomar aleatoriamente, até porque, pelo que eu me informei, os florais também têm uma base de álcool muito, muito baixinha, Sim, mas sim. tem uma base de álcool, não é? Sim, é o conservante, né? No caso, os florais são conservados no conhaque. O floral em si, a gente associa muito flores, né? Pensa que vai ter cheiro, mas não tem. A essência, mesmo se você comprar os vidrinhos dos florais puros, eles Aham, não têm cheiro e nem gosto, né? Então, o que vai dar o gosto e vai conservar, no caso, a fórmula, é o conhaque. No caso, para quem não pode, né? Tem outros produtos que podem ser usados, como o vinagre, né? Para conservar. Mas é mesmo ok. como conservante, não é porque a base é só para conservar as essências, no caso. Sim, e não se fica alcoolizado por tomar umas Não, não, gotinhas não. daquilo por dia. Não Não, vai não. alguém pensar isso, mas não, não se fica. Mas a forma como tu indicas para as pessoas tomarem é como. Podem tomar como. Pode-se pôr na água, no jarro, pode-se pôr não sei o quê. Há várias maneiras de utilizar, não é? Como é que tu aconselharias alguém a tomar, por exemplo, um, um floral que fosse, por exemplo, para a irritação ou a irritabilidade? No geral, né, a forma que mais recomendamos é quatro gotas, 4 vezes ao dia, né? Então, 16 gotinhas por dia, né? Toma 4 gotinhas, por exemplo, de manhã, depois do café da manhã, depois toma ali mais 4 depois do almoço. Então, o interessante é que você tenha essa continuidade, você tome em diferentes horas do dia. Não, por exemplo, tomar só 16 gotas antes de dormir. Não, a intenção é que você vá tratando, digamos, o seu corpo sutil mesmo espaçadamente, né? Você vai tomando as gotinhas aos poucos. Mas, E assim tem funcionado. mas espera lá, Érica, colocando as gotas diretamente, por exemplo, na boca ou diluindo com água ou em quê? Pode ser. Geralmente o sublingual, que é pingar as gotinhas na boca sem encostar na língua, Sim, né? sim, sim, Porque sim. a fórmula vem em conta-gotas mesmo. Então você pinga as 4 gotinhas, né? Por vez. Ou também, se quiser, também pode diluir um Sim, copo sim. d'água, se for dar, por exemplo, para uma criança, porque também pode ser usado, né? Por crianças. Você pode diluir no suco, pode diluir na água também, acho que não tem contraindicação. Hum, sim, sim, eu, quando tomei foi precisamente as 4 gotinhas na boca e lá ia, né? Às vezes não conseguia ter bem noção se punha as gotas certas, mas pronto. Mas, mas é uma questão minha só mesmo, pessoal. Ah, Tem gente que não gosta, por exemplo, do gosto do conhaque, né? Se achar que tá muito forte, forte assim o gosto, porque você não é habituada, você acha estranho, pode achar estranho. Então coloca no suquinho, na água também, sim, que eu acho sim, que também pode ser. Não pode ser um copo de água, um bocadinho de água só, não é? Não tem que ser muita quantidade, digo eu, não é é? porque a fórmula já é diluída também, então ela não é totalmente conhaque, é 30% de conhaque, é muito pouco também. Estavas a dizer quais são as situações, as exceções das pessoas que não podem tomar essa forma que inclui conhaque. No caso, seriam os alcoólatras, crianças, né? Pessoas que realmente. E pessoas também que não queiram ingerir álcool, né? Há pessoas que também optam por não ingerir, né? Questões Sim, sim. religiosas, não sei,
de crenças mesmo também. Uhum. Tu Eu acho que falavas-me, antes de estarmos aqui a gravar esta conversa, não é? De que há uma lista de perguntas que tu fazes, não é? A cada pessoa. Como é que é isso? Portanto, na verdade, a gente tem, o que que eu tenho, né? É uma listinha de perguntas básicas mesmo, só para a gente ter noção das situações que você está sentindo. E elas são perguntas, digamos assim, fechadas, não é? Por exemplo, você está passando por uma situação de medo ou perca de controle da mente, não é? Então, são questões pontuais, certo? Mas a partir dessas questões pontuais, a gente vai desenvolver uma conversa para que a gente possa entender de onde que surgiu essas questões pontuais, não é? ok. E a partir daí poderes adequar melhor o É, floral para a pessoa, é isso. porque elas são baseadas mesmo são, digamos, 38 perguntas, né, afirmações, Uhum. que se você vai escolher se está ou não passando por isso, de acordo com as flores, em que cada flor vai tratar, né? Mas de qualquer forma é bom, é interessante ter essa conversa de troca, porque às vezes a pessoa não entende, né? Por exemplo, ela pode, não sei, marcar que está com um sentimento de ódio e inveja, mas pode ser que ela não esteja sentindo isso agora, ela sentiu em algum momento e ela marcou lá, por exemplo, né? Porque a pessoa vai marcar, vai ler ali sozinha, então é por isso que é importante essa troca com o terapeuta também. Ok. Como é que as pessoas te podem encontrar, se quiserem encontrar? Ah, ou como é que te podem procurar ou Ah, tentar para os florais, claro, é isso, não é? sim, Percebe? sim. Pelo Instagram, na verdade, eu acho que para já, pelo Instagram, tem lá um link que tem acesso ao meu WhatsApp, que pode estar a falar Sim. comigo. E é muito simples. No Facebook ainda acho que não coloquei nada ainda. Mas pelo WhatsApp, pelo Instagram já é bem mais simples. Uhum. No Brasil é muito comum, não é? Usarem os Muito. florais, pelo que eu ouvi. É, E cá também já começa, não é? Mas no Brasil eu sei que é muito mais comum, não é? Tem sim, sim. alguma coisa? Diz. Não, eu ia dizer que eu tive um pouco de dificuldade, né, de encontrar uma farmácia de manipulação aqui, mas ainda bem que eu consegui achar uma. Ah, ótimo, fantástico, Graças. porque aqui em Portugal acho que ainda começa, só agora é que se começa a falar, há uns anos para cá, também muito trazido pelos brasileiros que vieram, não é? Já há mais anos, mas lá está. São as práticas, elas vão se misturando todas no mundo, não é? À medida que todos nós viajamos pelo mundo. Sim, Mas de facto é um tratamento que acaba por ser eficaz, isso eu sei, garantidamente, e que não é propriamente invasivo e ao mesmo tempo é muito subtil, como tu dizes e bem, e é isso mesmo, eu diria discreto. Porque não se quer dizer, nós sentimos que realmente ao fim de um tempo olhamos para trás e "Ai, agora já não me sinto assim tão alterado, ou não sei o quê, está mais calmo exatamente. e é excelente. É uma forma excelente de podermos tratar alguns sintomas, porque a nível emocional, o nosso corpo emocional também mexe muito em termos espirituais, não é? Com Quando certeza. falando já que são conversas com a espiritualidade, incluir um bocadinho isto, o tema aqui, porque também os florais trabalham essa parte, não é? E então o equilibrarmos as emoções é muito importante, é de extrema importância, para É podermos muito, também sentirmos equilibrados a outros níveis da vida, não é? Não sei se com concordas, certeza. mas podes dar a tua Precisamos, opinião. não, com certeza, eu concordo, porque a gente precisa estar com a mente sã, né, para que a gente possa estar no nosso melhor, na nossa essência, né, e a gente conseguir chegar lá. E como eu falei, né, o floral, ele também é um caminho, né, não é porque ele é um remédio, é um milagre, uma fórmula mágica, não. Ele é um caminho para o autoconhecimento, que faz parte também da nossa espiritualidade, porque a gente precisa chegar nesse ponto, né, de autoconhecimento, de buscar o autoconhecimento, para que a gente possa se conhecer melhor, né, e aprender a respeitar a si mesmo, os outros, né, e a gente vai Exato. trilhando esse caminho de espiritualidade também.
exato. Não Érica, existe olha, um sem o outro. é verdade, é verdade. Érica, tens sobre os florais algo mais que não tenha sido ainda falado, a verdade, e que consideres importante? Uma coisa que eu acho importante é trazer o conhecimento de que floral não é uma terapia alternativa, ela é complementar, não é? Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, eu posso deixar de tomar meu remédio para tomar o floral?", né? Então a gente não recomenda, né? Então é um tratamento feito complementar, é feito mesmo em paralelo, e para ajudar a Exato, pessoa no campo emocional. O remédio vai atuar no campo diferente do floral, que vai atuar realmente no seu corpo emocional. Então queria deixar isso claro também, que as pessoas realmente perguntam às vezes. Tem essa ideia, né, Rony, de achar que é uma terapia é verdade. alternativa que vai trocar, vai substituir ali o médico, que o médico passou um remédio, alguma coisa do É tipo. verdade. É verdade, como os florais, outras também, outras terapias que muitas vezes pensam que vai curar, não é? E não, é uma parte do tratamento, diríamos assim, a grande cura está na própria pessoa também, a verdade é essa. E o E nada inter substitui o lugar dos outros, das outras terapêuticas, claro. a verdade é essa, não é? E o interessante é que ela não tem nenhuma interação medicamentosa, então você pode fazer em paralelo com qualquer, outro tratamento Medicamento. que você esteja fazendo, sim. Uhum. Mas isso é ótimo, porque, por exemplo, eu até me estava a lembrar, não é? Quem toma medicamentos, por exemplo, para o coração, por norma, não pode beber nada que seja álcool, alcoolizado, a não ser o vinho tinto, que é o mais permitido, é o permitido, não é? E até faz bem. Mas o facto de ter conhaque não interfere, porque também é em quantidades muito pequenas. Estou agora aqui a refletir contigo, não é? Sim. São quantidades bem pequenas, mas no caso, se a pessoa não pode, ela também pode pedir a substituição do conservante, né? O conhaque é o básico, mas se é uma criança que a gente está tratando, ou uma Sim, pessoa, no sim. caso, como você está a dizer, não pode tomar a bebida alcoólica, pode estar a substituir esse conservante, até mesmo pelo vinagre, Muito vinagre de bem, maçã, sim. muito bem. Érica, olha, foi um prazer enorme ter-te aqui nestas conversas Prazer com é a meu. espiritualidade. A força aí com os florais. Obrigada. Depois, se houver perguntas ao longo ou comentários que deixem ao longo aqui, eu deixo sempre esta possibilidade em aberto, depois o próprio, quem conversou comigo, poder depois dar alguma resposta ou esclarecer melhor. E fico Claro, muito estou à feliz, disposição. segue em frente com os florais, porque de facto eles resultam e Sim. esperemos que quem nos está a ver também entenda agora um pouco mais sobre o que são os florais, não é? Sendo que a Érica está aqui para nos tirar as dúvidas todas que forem necessárias. Mais uma vez apelo para que cliquem cliquem no vídeo e partilhem bastante e que também subscrevam o canal. E eu volto para o próximo vídeo com mais uma convidada. Eu já posso até adiantar. O tema serão os mantras, mas depois falaremos de mantras. Por hoje ficamos nos florais e um beijo enorme a todos.